Olás, 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 boa noite. Vai estreando reflexo no meu olho aqui. Bom início de semana, olás, radionautas. Boa noite, Renata. Boa noite, Donizete. Boa noite, Simone. Boa noite, Guilherme. Ó, Xará. Boa noite, José Carlos. Boa noite, Joyce. Boa noite, Ingrid. Olá, pessoal. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Thalia. Boa noite, Jefferson. Para nós que estamos aqui em véspera de feriado, firmes e fortes para assistir a aula. Boa noite, Michel. Boa noite, Leandro. Boa noite, Sara. Tudo jóia? Boa noite, Sandra. Eita, peraí. Raika. Boa noite, Raika. Olha, eu tirei um pouquinho, tá ali, pra poder deixar crescer mais um tiquinho, mexer nas pontas. Mês que vem eu coloco de novo, que mês que vem tem formatura. Graças a Deus nós vamos voltar a fazer as formaturas. Boa noite, galera. A boa é que hoje nós vamos ter aula de abdômen, Leandro. E aí, gente, me conta uma coisa. Vocês viajaram? Vocês estão assistindo a aula aí no meio do passeio ou tá todo mundo em casa também? Boa noite, Júnior. Boa noite, Jane. Boa noite, Ilho. Eu não sei vocês, mas eu, além de não viajar, estou aqui em Belo Horizonte curtindo a deliciosa chuva, porque tá um frio da moleste aqui. Tava um calor desgramado semana passada, agora tá chovendo, não sei se dá pra vocês ouvirem, acredito que não. Mas tá uma chuvinha insistente agora, então tá um frio desgramado. Ô, Thalia, obrigado, tem uns 7 anos essa blusa, minha filha. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu fico com a roupa às vezes 10, 12 anos, enquanto não rasgar, mas rasgar mesmo, viu, gente? Com rasgadinho assim a gente costura. Enquanto não tiver perda total, eu não largo. Tudo certo também, Sara, graças a Deus. Eu não posso falar que eu gosto muito de chuva, não, gente, porque aqui em BH, quando chove, tem uns desastres que acontecem de vez em quando, então eu prefiro nem falar que eu gosto pra não atrair, mas eu gosto, de certa forma, desse clima mais friozinho. Gosto do calor também, hein? Leandro, eu já gosto do calor que deve fazer no Rio Grande do Norte, viu? Aquele calor que você transpira até parado. Você tá tomando banho e você está suando. A Kika de BH também tá sofrendo ainda, Kika. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem, gente, mas tem um engarrafamento aqui que o povo socou a mão na buzina e não quer largar. Ô, José Carlos, ainda não. Você fala dos memes? Não, tem até que fazer mais. Eu não assisti aquele negócio da bonequinha que tá todo mundo zoando agora, senão a gente podia ter entrado nessa também. Eu tenho que assistir agora no feriado aquela série da bonequinha da batatinha frita. Round 6, que chama isso. Boa noite, gente. Junte-se aí, deixa eu colocar aqui o tema da nossa aula. Então tá todo mundo em casa, ninguém viajou, né? Prontinho. Eu não tô lembrando agora, porque já tem mais de uma semana que eu não venho aqui, né? Que sou o professor Sheila que deu na semana passada. Quem que pediu incidências de abdômen, mas eu lembro que a galera pediu. Tá aqui junto com os pedidos de educação continuada, que nós vamos falar, não hoje, né? Mas a gente vai falar de educação continuada na radiologia. O pessoal pediu para poder falar sobre auxiliar de radiologia em concurso. Estou terminando de fazer a busca. Assim que terminar, a gente atualiza. Relação sinal-ruído, essa, se eu não me engano, foi o José Clayton. Idade óssea também, os fatores de exposição, tá tudo junto aqui, viu, gente? Eu não lembro quem foi, mas um dos pedidos já está sendo atendido hoje, que é o de abdômen, hein? Então, se foi você que pediu, já identifica aí. Sara tá falando que em Pernambuco tá muito calor. Sai do banho já suando. Ô, gente, eu tô zoando, mas a gente que é pobre, que tem que pegar ônibus, transporte público, no calor a gente sofre, né? 8 horas da manhã, você tá ali cheirosinho, cheirosinha. Não dá nem meia hora que você tá no busão, já tá escorrendo aquelas gotas de suor. Ô, gente, então no aulão de hoje a gente vai falar sobre a região abdominal e as suas incidências radiográficas. E a gente vai manter aquele mesmo padrão. A gente sempre vai comentar as coisas, comentar não, né? A gente vai discutir, a gente vai elucidar coisas, abordando os dois espectros principais que a gente tem. Tanto o espectro da área prática, da área privada, ali da área que você vai fazer uma entrevista, tanto o espectro da área pública, do concurso público, do processo seletivo. Então a gente usa uma base da literatura, usa a base dos livros e a gente vai comentando em cima disso, as diferenças que a gente tem, o que é mais cobrado numa prova, o que vai fazer mais diferença para você ali na prática. Deixa eu tirar esses óculos aqui que fica esse reflexo na minha cara. Vocês não incomodam não, porque de vez em quando eu vou ter que chegar aqui mais perto. Boa noite, Bel, boa noite, Renata, boa noite, Lucídia, boa noite, LC Miguel, tudo jóia? Então vamos começar. E, gente, hoje é igual a aula de tórax.
Com certeza vocês vão ter alguma coisa para comentar, algum caso para compartilhar, então não percam tempo, pode compartilhar aí. Teve um caso interessante relacionado com o assunto, relacionado com a incidência, comenta pra gente. Porque a área do abdômen é até a área que traz mais situações cômicas, né? É bom que o José lembrou aqui das minhas atuações. A gente tem até um meme do paciente que solta as flatulências durante a execução de um exame de abdômen. Então, se vocês tiverem alguma situação aí parecida, pode compartilhar, hein? Vamos começar então. Nossa base, como sempre, vai ser o Bontrager. Qualquer coisa que a gente tiver aí de adição, eu vou comentando com vocês no caminho, mas a gente usa a base do Bontrager junto com o Biasoli. São as duas principais literaturas que a gente tem, as duas mais confiáveis e as duas mais utilizadas também que a gente tem. Então, se você vê que eu estou comentando alguma coisa aqui com base na literatura, mas na sua clínica, no hospital que você trabalha, tem alguma coisinha diferente, comenta, porque sempre é bom a gente adicionar, né? Pessoal, na região abdominal, a mais usual é a radiografia em AP, é a radiografia em antero-posterior, que ela também vai ser chamada de RUB. Alguém sabe o que significa essa sigla RUB? RUB? Alguém sabe? Digita aí pra mim se souber, que se não souber eu já comento com vocês também. Essas radiografias, gente, também são comumente realizadas antes dos exames contrastados. Então, o paciente está com algum exame contrastado da região abdominal, ali do trato gastrointestinal para realizar, ele normalmente realiza uma radiografia simples em AP antes de começar ali os procedimentos. Só dar um jeito nessa chuvinha aqui, que eu não posso fechar minha janela, mas também não posso deixar esse tempo pingando na minha cara, não. Bom, acho que agora deu. Aí, ó, o William já matou aqui pra gente nos comentários, gente. RUB, rins, ureteres e bexiga. Essa radiografia em AP também pode ser chamada de RUB, porque ela vai demonstrar ali rins, ureteres e bexiga. Ela vai demonstrar completamente ali 100% os rins, os ureteres e a bexiga com muito detalhe, gente? O que vocês acham? Comenta pra mim. Eu vou ver os rins com totalmente ali, os contornos bem definidos, vou ver o ureter bem delimitado, vou ver a bexiga bem delimitadinha também, ou eu vou ver parte dessas coisas, ou eu vou ver dependendo da situação. O que vocês acham? Comenta pra mim, por favor. E outra pergunta, hoje eu tô cheio de pergunta, viu? Tem pergunta pra gente responder aqui, mas eu vou perguntar pra vocês a aula inteira. Outra pergunta, gente, nas incidências do abdômen, qual que é ou quais são as incidências de rotina? Ah, o Eliésio comentou que não. Isso mesmo, gente. A gente não vai enxergar rim, ureter e bexiga com todo detalhe, toda clareza do mundo, né? Se a gente enxergasse isso, a gente não precisaria de uma tomografia computadorizada, por exemplo. Mas vamos lembrar que a gente está falando da radiografia e não estamos considerando o uso de contraste nenhum. Se a gente faz a administração de contraste no paciente, se a equipe ali da enfermagem, dos médicos faz a administração de contraste, lógico que a gente vai realçar os órgãos e vai verificá-los. Agora, sem contraste, condições normais a gente vai enxergar? Não vai. Aí, ó, o José comentou que também a gente vai ver mais os contornos, exatamente. Principalmente, gente, se a gente vai fazer uma radiografia de abdômen do paciente, ele não fez preparo. Porque depende muito da rotina, né? A gente normalmente realiza o preparo nas clínicas e nos hospitais a gente atende as pessoas no sentido de urgência, então não dá para fazer preparo. Já pensou? Olha, senhor José, o senhor sofreu um acidente agora de carro, mas eu vou te dar primeiro um laxante e um Lufital. Depois que o senhor cagar tudo e peidar tudo, aí o senhor volta pra gente fazer a radiografia. Não tem problema o senhor tá com hemorragia interna, não. Espera, isso espera. Não dá, né, gente? Então, na urgência, a gente faz sem preparo. Na clínica, quando tem agendamento, quando tá ali bonitinho, com o tempo, a gente faz com preparo. Ó, o Herbert já puxou uma parte da aula aqui também, é isso mesmo. A rotina, gente, básica, nossa rotina mesmo é o AP, só o AP. Isso a gente pensa nos livros. Vamos agora pensar na diferença que a gente tem de prática e literatura. Nos livros, a rotina é só o AP. A gente tem também a incidência, não, a rotina do abdômen agudo, que o Herbert já puxou aqui, a gente vai ver logo mais. Mas o básico mesmo, se chegou um pedido escrito rotina de abdômen, é normalmente somente o AP. A não ser que o local que você trabalha ou estagie tenha ali alguma diferença. Porque vamos lembrar disso, gente, os livros, eles dão protocolos, eles dão bases, mas quando a gente chega no hospital, a gente chega na clínica, essas rotinas podem ser alteradas. Se o médico quiser criar ali uma rotina para abdômen com 2 incidências, porque aquele hospital trabalha de uma forma diferente, tá tudo bem. É um procedimento interno, é uma coisa que quem trabalha ali vai saber fazer. Não vai mudar nada universalmente, então não tem problema nenhum, né? Vocês estão rindo aí do paciente que não dá para fazer o preparo, né? Mas é verdade, né, gente? Paciente de urgência, pensa nisso, que na hora da prova vai te ajudar. Paciente de urgência e emergência, a gente não tem tempo de fazer preparo, não tem tempo de fazer muita coisa, não. Agora, o paciente que veio agendado, aí sim a gente tem preparo para fazer normalmente. O paciente vai tomar o laxativo, né? Vai tomar o Lufital também.
Inclusive, gente, enquanto eu troco aqui o slide, comenta pra mim se vocês já passaram, quem aí já estagiou ou trabalhou em clínica, comenta se vocês já passaram por uma situação que o paciente deveria fazer o preparo, não faz, chega lá, ele ainda mente pra você. Você chega e fala assim, ô dona Maria, eu tô vendo aqui que, né, na sua radiografia não tá tudo liberado, a senhora não liberou as coisas aí, né, não fez as necessidades fisiológicas da senhora, nós vamos ter que esperar um pouquinho. A senhora fez o preparo? Fiz, minha filha, eu caguei a noite inteira, eu soltei tudo que tinha que soltar, não ficou nada aqui dentro. Vocês já passaram por essa situação? Porque acontece muito o paciente mentir, né, gente? Ó, José já matando aqui também a rotina de abdômen agudo, bacana. Hoje a gente vai puxar ela, mas a gente não vai matar ela, hein? Abdômen agudo vai ficar para a próxima aula, para abdômen parte 2. Mas já vamos puxar essa parte aqui, ó. O Felipe falando quase sempre. Então, o que seria, gente, abdômen agudo? Certas condições agudas ou emergências podem requerer a rotina de abdômen agudo, uma rotina de 2 ou 3 exames de abdômen. A gente tem uma leve diferença entre o Bontrage e o Biasoli, mas é basicamente a mesma coisa. Não vai vir hoje aqui, gente, nessa aula, porque nós vamos ter um tempo mais focado nessa rotina, porque ela é muito cobrada. Na aula de quarta-feira, porque amanhã é feriado, né? Na aula de quarta-feira a gente vai abordar isso. Aí eu coloco para vocês as incidências, a gente vai discutir as diferenças que tem. A gente tem também as exceções, porque dentro dessa rotina, se o paciente não pode fazer um exame, a gente tem uma outra alternativa. Então deixa tudo certinho que na quarta a gente discute. E ó, essas questões de abdômen agudo já vem na quarta preparado para poder gravar tudo. Elas despencam em prova de concurso. Essa parte que eu vou passar para vocês também hoje despenca essa introdução. Mas o abdômen agudo dentro da parte abdominal é a parte mais cobrada de todas, gente, sem sombra de dúvidas. Pode procurar nesses sites todos de questões, que é concursos, PCI, essa galera toda que junta questões. Se você jogar lá abdômen agudo, você vai achar uma paralhada de questões. Paralhada com P, viu, gente? Estou falando palavrão, não. Vocês vão achar uma paralhada de questões relacionadas com esse assunto. E normalmente, se você gravou ali a base, você vai conseguir acertar. Ih, José, não tem como não, viu? Mas tá tranquilo, senhor. Qualquer coisa, só digita ele de novo. Também já subiu lá, não dá pra... A galera não vai nem ver. E não aparece depois na reprise não, viu? Beleza, ó. Então aqui, peraí. Deixa eu colocar o outro pra gente. Porque lá, gente, deixa eu não ficar fazendo suspense demais, né? A gente vai discutir demais sobre o assunto, mas lá a gente vai fazer um PA de tórax, a gente vai fazer um AP de abdômen deitado e um AP de abdômen em pé. Basicamente vão ser essas 3 incidências. Aí na aula de quarta a gente vai discutir as exceções, as diferenças e tudo mais, beleza? Então essas radiografias do abdômen agudo, para que elas servem? Por que elas são realizadas? Elas são feitas, gente, em diferentes posições para demonstrar níveis hidroaéreos e ou, pode ser junto ou separado, né? Ar livre no interior da cavidade abdominal. Então eu não comentei que é um tórax em pé, um abdômen deitado e um abdômen em pé? Nessas incidências a gente vai conseguir ali demonstrar os níveis hidroaéreos e se tiver também um ar livre na cavidade abdominal. Então a gente faz incidências diferentes, faz essa rotina com as incidências diferentes para demonstrar se o paciente tem ali algum ar intraperitoneal, se ele tem algum ar ali na cavidade abdominal. Prof, você vê um pedido escrito abdômen ortodorsal, seriam 2 incidências ortostáticas. O ar que tá ali, essa daí nunca apareceu para mim não, viu? Ortodorsal? Esse pessoal que você trabalha, eles costumam colocar o número de quantidade de incidência, porque tem gente que coloca, né? Solicita-se 2, e aí põe o resumo embaixo e a gente se vira. Mas pelo que você está escrevendo para mim, parece uma ortostática e uma decúbito dorsal, né? Porque não dá pra gente fazer em ortostática e em decúbito ao mesmo tempo. Não faz sentido. São sim, Samuel Sena, são sim, Samuel. Às 9 e pouquinho, depois que a aula acaba, depois de uma meia hora mais ou menos que a aula acaba, a gente renderiza direitinho e posta aqui no perfil. Inclusive, se você estiver precisando estudar, no nosso perfil você acha as outras aulas também. Tem vídeos dessas aulas mais longas e tem vídeos menores também. Pode dar uma procurada que você vai achar aqui no nosso perfil. Então vamos continuar aqui. Vamos agora, gente, para a parte dos músculos abdominais, outro tópico muito cobrado em concursos públicos. Quais são os músculos abdominais importantes radiograficamente falando, gente? A gente tem o diafragma. O diafragma vai aparecer na radiografia de abdômen? Não, mas ele delimita o nosso espaço. Ele está ali dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. A gente coloca o topo do nosso chassi, da nossa colimação, no nível do apêndice xifoide, que está ali mais ou menos no nível do nosso diafragma. Por nada, Samuel, fica à vontade aí na nossa página, também fica na aula, hein? Só, gente, que nós temos os músculos psoas.
aí sim a gente vai visualizar esses músculos na radiografia. E ó, isso é perguntado demais em concurso público. Hoje tem uma questão para vocês que já foi aplicada em banca, que vocês vão ver que já foi perguntado nessa banca, em outras também. Pode fazer o mesmo esquema que eu falei da questão do abdômen agudo. Joga nesses sites de questões, até mesmo no nosso perfil, pode ir lá fuçando, que a gente tem 2 anos de questões, gente. Pode ir fuçando. Você vai achar lá várias questões relacionadas com esse tópico. Então você tem que gravar o seguinte, e é muito simples essa parte, ó. Qual músculo que aparece em uma radiografia de abdômen? Que pode aparecer, né, gente? Músculo psoas. Eu vou enxergar ele sempre? Não. Eu normalmente vou enxergar ele em pacientes com biotipo médio, pacientes mais magros. Normalmente em pacientes adultos. Mas isso significa que eu nunca vou enxergar em outros tipos de pacientes? Não, a gente pode enxergar também. É isso que eles perguntam nas provas? Não. Eles só perguntam qual que é o músculo que pode ser visualizado em uma radiografia de abdômen. Só isso, papum. E é um músculo psoas. Eu via direto lá no estágio, tinha uns técnicos que diziam que isso significava 2 incidências e outros que diziam que era só ortostático. Aí você ficava com aquela cara assim, uai, mas ortostático em dorsal? De onde que saiu? Oi, gente, isso é normal, isso que a Thalia tá comentando aqui com a gente, a Japa Silva, que é a Thalia, viu? Isso que a Thalia tá comentando é normal, porque os locais às vezes criam rotinas diferentes. Então os técnicos já vão, a gente já vai acostumando, né? Com o pedido dos médicos, com o pedido da equipe. Normalmente a gente tem uma diferença de plantão, então a gente já sabe como é que é a equipe da noite, como é que é a equipe da manhã. A gente já vai acostumando. E vamos falar a verdade, né, gente? Quem já trabalhou ou quem já estagiou na radiologia sabe que o bicho pega e a gente tem que se virar nos 30 normalmente, né? Professor, em decúbito, a bolha gástrica nunca é visualizada? Ela é dificultada, Sheila. Vai ficar bem mais difícil da gente visualizar. Uma dica que eu te dou para poder pensar nisso, olha essa garrafa. Quando eu tenho essa garrafa em pé, eu tenho um nível aqui mais bem diferenciado, né? Agora, quando eu deito, se eu venho aqui por cima e olho, ó, eu não consigo fazer isso para a câmera, vai ficar mais difícil para visualizar, para diferenciar os níveis que tem ali. Por isso que em pé, em ortostatismo, é muito mais tranquilo para a gente poder visualizar a bolha gástrica, né? Então, beleza. Músculos abdominais, o que a gente tem que saber? Diafragma está ali delimitando a região, está dividindo cavidade abdominal e cavidade torácica, e psoas pode ser visualizado. É isso que vai ser cobrado de vocês em provas de concursos públicos e também em processos seletivos, né? Além disso, nós temos uma divisão em quadrantes. Gente, eu tenho, graças a Deus, uma pequena experiência de 4 anos em sala de aula. Tem uns 2 meses que eu tô agora só no virtual aqui no Radiologia já, mas lá no grau técnico e na escola Meta, que foi onde eu passei, no grau que eu fiquei mais tempo, e na Meta que eu já trabalhei, toda vez que chega em quadrante, a galera fica assim, meu Deus do céu, pra que é isso? Que desgrama que é essa, professor? Que confusão que é essa? Gente, sistema de quadrantes serve para ajudar a gente na identificação. Quando a gente está fazendo um exame radiográfico, quando a gente está fazendo um procedimento, é muito, não é que é feio, né? Mas não funciona a gente falar assim, vai no cantinho direito, vai no cantinho perto do mamilo, vai no cantinho perto do umbigo. Até mesmo quando a gente fala da boca, né, nos quadrantes que a gente tem na odontologia, você não pode falar, vai no dente que fica do lado direito, perto da bochecha. São maneiras muito genéricas da gente descrever. Então, os sistemas de quadrantes, os sistemas de divisões, eles servem para a gente poder se referenciar uma região com mais clareza, para a gente poder demonstrar melhor ali uma condição ou a necessidade de repetição de exame, alguma coisa assim. Se o médico liga para a Sheila, de nada, Sheila, se o médico liga para a Sheila e fala assim, ô Sheila, esse paciente que você fez o exame agora, eu queria uma localizada do quadrante superior esquerdo dele. Olha como é que fica muito mais fácil para a Sheila entender. Porque ela fala, opa, quadrante superior esquerdo, eu já sei qual que é a região, vou focar ali. Agora se ele fala, eu preciso pegar a beiradinha do cólon transverso, que está no meio da barriga, perto da cicatriz que a paciente tem, já vai ficar mais difícil, né? Então a gente tem a divisão em quadrantes. Só que isso normalmente na prática a gente não usa tanto, a gente usa, mas não é uma coisa que a gente usa tanto assim, não é uma coisa, meu Deus, o dia inteiro eu vou ser questionado ou questionada sobre a divisão em quadrantes. Porém, pessoal, para provas, para processos, isso é muito importante. A gente tem que saber. Quem vai, por exemplo, fazer estágio em clínica de exames contrastados, que lida muito com a anatomia, tem que estar com isso na ponta da língua. Também acho, viu, José? Prefiro quadrantes do que regiões, porque regiões já começa a ficar coisa demais. Se bem que as regiões aqui, eu memorizei porque os nomes são mais tranquilos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Os nomes aqui são mais tranquilos para a gente poder
memorizar para poder associar, eu até não tenho tanto problema com elas assim, não. No raio-x de abdômen, a dose é muito importante. Na clínica onde eu faço estágio, na maioria das vezes o médico quer ver cálculo nos rins. E se a dose não for correta, você não consegue ver o contorno deles. Exato, Herbert. Se você não usa fator de exposição certo, a gente não demonstra bem a diferença de densidade, né, gente? Tem muita gente que vai trabalhar na radiologia, que vai estagiar e esquece da base principal, que é a seguinte: nós trabalhamos com diferença de densidades. Se a gente exagera de mais ou de menos em um fator de exposição, se a gente exagera de mais ou de menos no KV e no MAS, a gente pode estar dificultando essa diferença, a visualização dessa diferença de densidade. Não podemos esquecer nunca que a gente está trabalhando com um sistema de diferença de densidade. Se são densidades muito próximas, você precisa ter uma dose certeira para conseguir diferenciar isso. Porque se você exagera demais na dose, essas densidades muito próximas você perde ali no exame, né? E é o que o Herbert falou aqui. Para ver cálculo nos rins, que tem uma densidade maior do que ele a região, mas também não é uma densidade muito alta, você tem que escolher bem ali a dose para demonstrar bem os cálculos. Não só os cálculos, mas outros fatores, né, gente? Vamos fazer o seguinte, inclusive, quando eu tô perguntando demais, eu tô gostando, hein? Comenta pra mim, vamos ver aqui se vocês estão bons de anatomia. Vamos começar pela direita. Tá mais longe aqui, ó. No quadrante superior direito, nós temos a maior porção do fígado. O que mais? Vai dizendo aí pra mim. Nós temos a vesícula biliar. Agora deixa eu esperar o delay pra ver se vocês complementarem. Nós temos ali uma porçãozinha abaixo do fígado de alguém que está com a curvatura. Alguém sabe me dizer que pedaço que é esse? Inclusive essa dobra aí, gente, ela tem um nome, né? Vamos ver como é que vocês estão de anatomia. Isso, ó, o Itinho falando, ó, flexura. E essa que a gente tem do lado direito, gente, é a flexura cólica direita. A gente tem flexura cólica dos dois lados. Tem a cólica direita e a cólica esquerda. Só que a cólica direita a gente também pode chamar de flexura hepática. Olha o nome, hepática tá ali perto dos rins, né? Ó, uma parte do cólon transverso, isso. Cabeça do pâncreas, isso mesmo. Gente, deixa eu pôr mais água aqui, que o meu copo vai esvaziando, eu vou entrando em desespero. Pode comentando aí. Cabeça do pâncreas, parte do colo ascendente. Beleza, isso mesmo. Tá ali junto com a flexura, isso. Achou de bola. Já mataram então o quadrante superior direito. E no quadrante superior esquerdo, a gente tem uma outra porção do fígado, né? Agora uma porção menor. A gente tem uma parte do, quer dizer, quase o estômago inteiro, né? A gente tem o resto do pâncreas, que é mais. Quem que tá ali escondidinho de roxo? É roxo mesmo pra mim, pra vocês, gente? É. Um roxinho ali abaixo do mamilo, atrás do estômago. Tempo na tela. Isso aí, gente. Vocês estão bons demais na anatomia, hein? Isso aí, tinha o baço que tá ali. Show de bola, gente. Agora no quadrante inferior direito e no quadrante inferior esquerdo ficou mais tranquilo, né? Ó, vamos ver então no quadrante inferior direito. Gente, o que tem ali no quadrante inferior direito? Um trem que quem trabalha em sistema de urgência e emergência deve lidar demais aí, ó. Que infecciona, o bicho pega. Inclusive eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. Quem que tá ali no quadrante inferior direito? A galera arrebentou aí no baço, hein? A Sheila comentou da flexura esplênica aqui do lado esquerdo, que a gente tem, né? Que vai ser a nossa flexura cólica esquerda, né? Ou flexura esplênica. Isso, apêndice vermiforme, isso aí. Seria o centro do superior direito e esquerdo? Sim, sim. Um pouco mais do que exatamente o centro, porque o centro dele está muito embaixo. Ai, peraí, quem que falou, gente? Peraí. Ô, Guilherme, o centro está muito embaixo, né? O centro a gente está vendo ali no nível das cristas, então um pouco acima, mas sim, o jeito que você falou tá bom, sim. Ó, todo mundo arrebentando aqui, o famoso apêndice, né? Alguém que já sofreu com apêndice, gente? Vocês já tiveram que parar na urgência, na emergência por causa dele? Eu, graças a Deus, não. Ó, tranquilo, então vocês estão bem demais, hein? A gente viu aí o sistema de quadrantes, todo mundo tá bem de anatomia. Isso pode ser cobrado, sim, em provas de processo privado, processo público. É muito comum, igual a questão do psoas, igual a questão do abdômen agudo? Não, mas pode ser cobrado. Lembra, gente, que a gente sempre comenta que tem as questões fáceis, as questões difíceis. Essas questões aqui são as difíceis das difíceis. Não é que ela é difícil demais de fazer, mas ela é difícil de aparecer.
Então não é sempre que você vai se deparar com essas questões. Quem aqui já fez alguma prova envolvendo abdômen, com certeza já viu ou questão do músculo psoas ou questão do abdômen agudo. Agora eu não posso garantir que essas pessoas já viram questão do sistema de quadrantes ou do sistema de regiões, porque de fato eles são menos cobrados, mas não por isso vão ser menos importantes, né? Beleza, agora vamos para o sistema de 9 regiões. E aí vocês vão ver que de certa forma é tranquilo para memorizar. Agora a gente vai mudar a localização de alguns órgãos, né? Porque a gente dividiu mais, então alguns mudaram ali de local. A Sara comentando que graças a Deus não. Ô Sara, mas depois você vai mudar um pouco esse pensamento, porque quando essa questão aparecer para você, você vai saber responder. E aí você vai pensar o seguinte, não, graças a Deus que teve essa questão, porque eu acertei e o meu concorrente ele errou. Porque na hora que a gente vê ali uma questão mais difícil que a gente sabe, a gente tem essa noção, né? Opa, essa aqui eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vai saber, então já vai ser meu ponto diferencial. Agora já tem aquelas questões fáceis que a gente vê na prova que você fala, poxa, se eu errar essa aqui eu lasquei. Porque todo mundo que está aqui provavelmente vai acertar essa questão mais fácil. E esse sistema de 9 regiões, gente, quem conhece? Quem já lidou com ele? Esse daqui, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu sempre confundo o primeiro. Vamos pensar agora só nas laterais, lado direito e lado esquerdo. Deixa o meio para lá. O 2, o 5 e o 8 nós vamos deixar para lá. O 1 e o 3, pessoal, são os hipocôndrios. O 1 é o hipocôndrio direito, o 3 é o hipocôndrio esquerdo. Então, em cima é hipocôndrio. Quando chega aqui no meio, no 4 e no 6, a gente está falando dos flancos. Eu vou ter o flanco esquerdo ou vou ter o flanco direito. Só que aí tem outro nome. O flanco direito e o flanco esquerdo também podem ser chamados de região lombar. Então pode ser região lombar direita e região lombar esquerda. E embaixo, no 7 e no 9, a gente tem as fossas ilíacas, tanto a esquerda quanto a direita. E essas fossas ilíacas, elas podem ser chamadas de inguinal. Pode ser a inguinal esquerda ou a inguinal direita. Então a gente tem em cima hipocôndrio, a gente tem no meio flancos e a gente tem embaixo as fossas. No meio a gente tem outra nomenclatura. A gente vai ter o epigástrio, tá lá em cima perto do estômago, ó, é de epigástrio, é de estômago. No meio a gente vai ter o mesogástrio, eu sempre confundo se é meso ou mesiogástrio, coisa maluca da minha cabeça. Mesogástrio, ó, M, tá com M de meio. Então, em cima eu tenho o epigástrio, no meio eu tenho o mesogástrio e embaixo eu tenho o hipogástrio, que é o número 8 que vocês estão vendo aí. Pode ser válido, Litinho, só que aí a gente tem que considerar as diferenças anatômicas que essas variações vão trazer, né? Principalmente os pacientes que forem maiores. Pode ser visualizado sim, ô Sheila, pode ser visualizado normalmente. Depende muito da densidade, depende, flanco e fossa confunde, né, Herbert? Mas depende muito da densidade, Sheila, ali da região, da densidade, se tem alguma patologia envolvida, a densidade do órgão, depende muito também do fator de exposição utilizado. É muito comum pra gente ver o tempo inteiro? Não, mas é totalmente possível sim, tá? Então, ó, nós temos em cima, agora só nas laterais, de novo, hein, gente? Nós temos hipocôndrio, direita e esquerda em cima. No meio nós temos flancos. Aí vocês vão pensar que é o Cebolinha, deixa eu ver se é esse mesmo. É o Cebolinha chamando meu sobrenome. Meu sobrenome é Franco, aí ele fala flanco. Flanco no meio e embaixo a gente tem fossa. Agora quando a gente está aqui, ó, na parte central, a gente tem epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. A gente tem as linhas também dividindo, né? A gente tem o plano transpilórico em cima e o plano transtubercular embaixo. E a gente tem as linhas laterais direitas e esquerdas ali na horizontal. Beleza? Gente, se o quadrante cai pouco, a incidência, as 9 regiões caem menos. Só que na aula de hoje, ó, tô te dando um spoiler, na aula de hoje você vai responder a questão das 9 regiões. Então já grava aí, ó, um gatilho na sua cabeça para você gravar. E eu quero que você preste mais atenção no seguinte: epigástrio em cima, mesogástrio no meio, hipogástrio embaixo. Grava isso que daqui a pouco você vai responder uma questão cheia de bola, hein? Essa aula está maravilhosa demais. Obrigado. Minha internet está com um delay gigante, mas estou aqui. Vai ficar salvo? Vai sim. A gente posta depois que a aula acaba, passa uma meia hora, a gente posta aqui no perfil, viu? Só semana passada a gente teve um dia que deu um pau no telefone do professor Sheilo, ele perdeu o vídeo, mas normalmente a gente posta. As aulas aqui do Instagram a gente posta assim. Fechou? Então, ó, as 9 regiões vão ser menos cobradas do que os quadrantes, mas hoje na aula vocês vão ver uma questão dela, tá?
Vamos continuar então. Quais são, gente, as indicações clínicas para esses exames? Lógico, as indicações clínicas da literatura. Como eu comentei, a médica, o médico onde vocês trabalham pode sim mudar ali a indicação, pode pedir para uma patologia que não está no livro, porque, gente, quem está ali cuidando do paciente é aquele profissional. Então fica a cargo dele qual solicitação fazer. O livro ele é a nossa base, os livros, né, são a nossa base, mas a gente tem aí as pessoas envolvidas justamente para poder alterar essa base quando for necessário. Quais indicações clínicas que a gente tem então? A gente tem obstrução intestinal, a gente tem as neoplasias, né? A gente tem os cânceres, a gente tem as calcificações da região, a ascite, que é aquele acúmulo de líquido, se eu não me engano é principalmente líquido proteico, é o famoso barriga d'água, e também imagens de base para exames contrastados. Temos também outras indicações que não estão no livro, e se você já viu alguma diferente aí no seu local de trabalho, comenta aqui. Eu estou gostando muito que hoje vocês estão compartilhando demais as histórias que vocês já passaram, as situações, e isso ajuda muito, gente. Por quê? Isso daí vocês vão concordar comigo. Uma das maiores coisas que a gente tem na cabeça quando a gente entra na radiologia e vai para o estágio é assim, nossa, mas tudo que eu aprendi na escola chega aqui não é nada igual. E não é bem assim, né, gente? Tudo que a gente aprende na escola é uma base para o que a gente vai desempenhar na prática. Quando a gente chega na prática, a gente encontra desafios, a gente encontra diferenças que no livro a gente não encontra. E olha que os livros ainda consideram muitas coisas, né? Só que ali a gente não encontra isso tudo. Então, na prática é que a gente consegue construir ainda mais o conhecimento. Por isso que é tão importante a gente trocar figurinha. Porque tem uma situação que acontece lá no Nordeste, que não acontece no Norte, que não acontece no Sul. Tem, às vezes, situações regionais, a gente tem patologias regionais, tem várias coisas assim, né? Então, cada local vai ter a sua especificidade. Qual que é, então, a nossa primeira incidência? E essas indicações, gente, elas vão valer basicamente para todo mundo do abdômen, viu? A nossa primeira incidência é o AP de abdômen, né, gente? Que é a nossa única incidência de rotina da região abdominal. Todo o restante vai ser considerado como uma incidência especial. Ah, mas e a rotina de abdômen agudo? A rotina de abdômen agudo, gente, não é uma incidência, né? É uma rotina que envolve 3 incidências. Então ali não tem essa questão de a gente chamar de especial ou rotina, mas a gente ainda assim encaixa a rotina dentro das incidências especiais. Dá um bug na cabeça, porque a gente está falando de incidência de rotina e depois fala da rotina para o abdômen agudo, né? Dá esse bugzinho aí. Opa, acho que o Mirac esbarrou aqui no teclado. Tá, mas vamos continuar. Essa incidência, então, gente, é a de rotina, é a mais comum para a gente realizar, é a mais cobrada também nos concursos públicos dessa região. Depois ali da questão do abdômen agudo vem o APzinho, e é muito tranquilo para a gente poder memorizar, né? Pelo menos a parte literal, porque quando a gente chega na prática, a gente pode ter sim diferenças. Aqui a gente tem as principais indicações do livro, sendo essas aqui, ó, quer ver? É agora que nós vamos ver as diferenças, hein, gente? O que vocês fazem de diferente na clínica, no hospital? Ah, lasqueira. Espera aí, que eu preciso de 2 segundos para mandar o slide aqui do computador para o celular. Ah, não, vai cancelar a live. Então, espera aí que eu já pego aqui para vocês. Eu sei de cabeça, tá tranquilo. Ó, o que a gente tem de informações principais aqui? Nós vamos considerar o bom traje. Eu tinha até colocado no slide. A gente considera o bom traje, depois a gente compara ele um pouquinho com o Biasoli. Distância foco-fio, a gente tem 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Porém, a gente tem edições do Bontrager traduzidas, gente, que usam um valor de 102 centímetros. Parece besteira, mas isso numa prova pode ser o seu X da questão. Por quê? Tem versão do livro que está traduzida que fala que é 102 centímetros, 1,2 centímetros. Faz sentido? Na prática você vai lá medir 102? Não vai, mas na hora da prova, na hora do processo que está lá no papel, você vai identificar essa alternativa, considerando que a sua prova foi baseada no Bontrager, né? Assim como a maioria das provas são. Então a gente tem 1 metro de distância. Lembra que existe essa possibilidade de cobrarem como 102 centímetros. Por que 102 centímetros, professor? Porque o Bontrager, gente, ele é norte-americano e lá eles usam polegadas. Então, quando chega aqui, a gente converte as polegadas para centímetros. Só que na conversão direta mesmo, ali os valores bonitinhos, dá 102. Aí essa edição do livro, se eu não me engano, da 8ª para frente, o pessoal resolveu não arredondar para os 100 centímetros, resolveu deixar 102. E aí, às vezes, até lasca a gente, né? Dependendo da prova que você vai fazer, isso pode te lascar. Mas agora você não vai mais cair nessa, porque você já sabe disso. Então, a gente tem uma distância de 1 metro. A gente tem o chassi 35 por 43 na longitudinal. Tá aí uma outra coisa que pode variar muito, né, gente? Quando a gente vai atender o paciente na realidade, se ele tiver um abdômen que está ali lateralmente maior do que o chassi, eu vou ter que, às vezes, fazer uma divisão.
ou até mesmo longitudinal, se o paciente for muito maior e eu precisar fazer 2 incidências para englobar a região abdominal desse paciente, eu vou fazer também, né? Não é porque o livro indica 35/43 na longitudinal que eu só posso fazer o exame desse jeito e de maneira nenhuma eu posso fazer ele de outra forma. A gente já sabe, quando a gente chega no campo de estágio, o seguinte: eu vou fazer aqui o que for necessário para atender esse paciente. Ah, eu vi que o abdômen dele não vai caber nesse chassi, eu pego um maior, ou então eu vou dividir em 2 filmes, em 2 receptores de imagem. Eu não vou ficar preso 100% ao que o livro está falando, né? Porque, de novo, é uma base para a gente. Então, a gente tem esse chassi, a gente tem a distância de 100 centímetros ou de 102, e o raio central ele vai perpendicular no nível das cristas ilíacas. Eu adoro o abdômen, gente, porque no abdômen não tem angulação. Pelo menos no abdômen padrão que a gente tem no Bontrager, no Beazzoli, não tem angulação nos exames. Então, para você memorizar isso, para você fechar o conteúdo para uma prova, é muito mais tranquilo. Pensa na mão, nos membros superiores, nos membros inferiores, que a gente tem angulações diferentes, a gente tem que ficar ali matutando. Abdômen não. Você já sabe que apareceu o tópico raio central na sua prova, é perpendicular. E vou mais além ainda, é basicamente todo mundo no nível das cristas ilíacas. Só que aí entra a nossa diferença da prática, né, gente? Às vezes a pessoa, dependendo da estatura, se for muito maior ou muito menor do que a média, a gente pode alterar um pouquinho aí a altura desse raio central para englobar ali no meio do abdômen dessa pessoa. Só que se o assunto é prova, se o assunto é processo seletivo, a gente tem que ter claro na cabeça que o raio central indicado pelas literaturas, pelas principais literaturas, é no nível das cristas ilíacas. Nível das cristas ilíacas perpendicular. Gosto também de dar uma dica, isso daí vai mais para prática, viu, gente? Porque na prova ninguém vai comentar isso. Quando for apalpar ali a cintura, a crista ilíaca do paciente, primeiro de tudo, peça licença, explique o que você está fazendo, né? Porque ninguém tá querendo deitar numa mesa gelada e vir uma estranha cutucar ali na cintura, né, gente? Não faz sentido. Peraí. Depois, não vai muito de frente, de cima, não. Tenta ir de lado, ó. Tenta ir com a mão assim de lado, ó, porque você consegue sentir com mais tranquilidade as cristas ilíacas. Se a gente vai palpando principalmente os dedões e vai na frente da cintura do paciente, é comum a gente confundir, às vezes, as eias, as espinhas ilíacas anterosuperiores, ou então a gente acaba pegando uma porção mais anterior das cristas ilíacas. Então o ideal, ó, é ir lateralmente, com a mão firme, vai puf, dá-lhe um pula pirata no paciente, mas não é para ele pular não, viu, gente? Vai com a mão firme lateralmente, porque você vai sentir com mais tranquilidade as cristas ilíacas. E aí fica menos desconfortável para a paciente, e você não corre o risco de errar ali o local da marcação do raio central, né? Além disso, topo do chassi no apêndice xifoide. Lembra que a gente falou que o diafragma está ali dividindo as cavidades, né? Está marcando o teto da nossa cavidade abdominal. E a base do chassi na sínfise púbica. Grava isso também que vai te ajudar a responder uma das questões de hoje. A base é na sínfise púbica. O raio central é nas cristas ilíacas. E aí uma pergunta para vocês. Se o raio central é nas cristas ilíacas, onde que está o centro do chassi? Quando vocês responderem, pessoal, não esqueçam de marcar os amigos para assistir o aulão com a gente. Eu já vi hoje muita gente marcando um amigo aqui no arroba. Compartilhe pelo aviãozinho, manda pra galera na sua lista, quem é da sua sala, quem você sabe que tá correndo aí atrás, né, da área, correndo atrás do ingresso no mercado, querendo melhorar um pouco o conhecimento. Marca a galera, compartilha com os amigos, tira um print também da parte que você mais gostou da aula ou daquela parte que você não sabia, acabou aprendendo, posta nos seus stories também, isso ajuda muito a nossa página a crescer. Porque, gente, sinceridade, lidar com o algoritmo é difícil, viu? Eu achava que lidar com 40, 50 pessoas numa sala era difícil, mas lidar com o algoritmo é muito difícil. Sabe por quê? Às vezes a gente faz um negócio sensacional para vocês aqui e o Instagram ele não entrega para todo mundo. Vocês mesmos podem ver isso, né? Às vezes você posta ali uma foto linda, você tem 1000 seguidores e só 20 pessoas curtem. Isso é a bênção do algoritmo. Por isso que é tão importante, não só aqui na nossa página, mas dos seus amigos, marca, comenta, envia para alguém, salva o post também para você ver depois, compartilha, curte, comenta ali nem que seja um emoji. Isso vai ajudar o Instagram a entender o seguinte: olha, essa pessoa adora conteúdos sobre radiologia, ela adora conteúdos desse tipo, então eu vou mostrar mais disso para ela, mostrar disso mais para ela, para ele, né? Isso aí, Cícero, marcando a Marta, valeu. Na altura umbilical. A Vera já trouxe pra gente aqui, gente, mais próximo da prática, né? Quando a gente vai fazer ele na prática, a gente às vezes não vai preocupar muito com o nome, a gente tem que saber o lugar e tem que marcar no lugar certo, né? E na maioria das pessoas, o umbigo está na altura das cristas ilíacas. Esse moço aí, por exemplo, da foto, a gente consegue ver isso, né? Só que todo mundo vai estar na cicatriz umbilical, como a Maria falou aqui. Gostei do termo, cicatriz umbilical, que é o mais correto. Não, gente, não é todo mundo.
Tem pessoas que o umbigo muda de altura. E aí eu vou falar aqui, não é zoando, tá? Mas quem faz uma cirurgia plástica, por exemplo, homens e mulheres, às vezes a pessoa esticou tanto que o umbigo veio parar aqui em cima, ó. Eu mesmo, eu não gosto muito de malhar. Se eu fico rico, se eu entro no Big Brother e fico rico, quando eu tiver com 50, 60 anos, eu vou fazer a recostar geral, vou esticar tudo aqui, deixar tudo durinho. Meu umbigo vai vir parar aqui em cima. E se ele não vier parar mais aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da cicatriz umbilical, porque nem sempre ela tá ali na altura da crista, né? Na maioria das pessoas vai funcionar? Vai. Então você já pode pensar nisso como uma base. Deixa eu ver aqui quem falou mesmo, peraí. A Maria e a Vera comentaram do umbigo. O que a gente... O umbigo ficou feio, né, gente? Da cicatriz umbilical, o que você pode fazer na rotina? Sente ali a cristilica e vê se está na altura do umbigo. Se tiver, acabou. Você já não precisa mais pensar na crista. Se você tiver que fazer um AP em pé, fazer um perfil, você já sabe que o umbigo daquele paciente é um norte para você achar o ponto do raio central, né? Isso mesmo, Guilherme, vai variar da estrutura do paciente. A gente tem sempre que considerar isso. É bom a gente fazer isso que eu comentei. Coloca ali a mão na crista, vê se o umbigo está no nível. Se tiver, opa, já tem aqui uma marcação para mim, né? Ah, José Carlos, eu admiro muito vocês que fazem isso. Se Deus quiser, eu vou chegar nessa. Eu não quero entrar na faca, não, viu? Eu tô zoando, mas é porque dá uma preguicinha às vezes. Vocês têm muita força de vontade, gente. Olha aí a nossa radiografia. E eu quero que vocês comentem para mim o que está mais destacado aqui nessa radiografia. Esse paciente, ele é de urgência ou ele é paciente de clínica? Foi agendado ou foi feito na hora? Ah, o Herbert comentando que os que gostam de tomar um umbigo vai estar lá na tíbia. É por isso que eu tô já pensando em puxar, dá um jeito de subir, né? Ô, Gabi, muito obrigado pela sua presença e também pelo seu comentário, viu? A participação de vocês é extremamente importante, seja para responder questão, ou às vezes para zoar, né? Porque a gente zoa também durante a aula. Eu também tenho por regência a cicatriz umbilical. Bacana. E aí, gente, clínica? O que vocês acham? Aqui tem um fator, ó, que quando chega na parte... Por que vocês estão falando clínica? Deixa eu ver a justificativa de quem está falando clínica e quem está falando hospital. Vamos ver, tá todo mundo concordando aqui, hein? Por que será? Que fator que está levando vocês a chegarem nessa conclusão? Isso, gente, é uma coisa que eu trouxe pra gente discutir. Nós não vamos ter resposta 100% certa não, tá? Porque essa imagem, ela é do Bontrager e eles não falam de onde que é. É só pra gente discutir. Vamos considerar o que a gente sabe, o que a gente não sabe e vamos discutir. Feito na hora, urgência, clínica. Vamos agora elucidar um pouco melhor, gente. O paciente que chega na clínica, vamos supor que a Núbia está atendendo o paciente na clínica que ela está fazendo raio-x. Ela é a técnica responsável, aí ela vai atender o paciente das 9. O paciente que vai fazer uma radiografia de abdômen na clínica, normalmente, ele tem que fazer alguma coisa antes? Tem que fazer um preparo? O que vocês acham? Ó, vamos pensar que não tem resposta 100% certa, hein? Vamos discutindo. Tudo que vocês estão falando aqui é importante. Ó, a Gabi já está comentando uma coisa interessante, está com a região da bexiga muito limpa, não estamos vendo ali acúmulo de líquido, não é um exame contrastado, gente, mas às vezes a gente vai enxergar a urina, o acúmulo de líquido ali na bexiga. Beleza? Aí, ó, o Felipe já comentou, o paciente está sem preparo. Por que eu trouxe essa pergunta se é clínica ou se é urgência, gente? Porque normalmente, aí vamos pensar normalmente, algumas clínicas pedem preparo para abdômen. São todas? Não, mas algumas pedem. Então a gente normalmente já joga o exame que está sem preparo como se ele fosse da urgência, e não necessariamente ele vai ser só da urgência, né? A gente também vai fazer esse exame sem preparo nas clínicas. Só que algumas clínicas, gente, especialistas da região, de patologias da região abdominal, elas já têm esse protocolo de exigir o preparo. Só que aí a gente está falando de algumas, né? A gente tem que considerar as variações. Então nós vamos ficar na dúvida. Não tem nenhuma informação assim que bate ali o martelo pra gente se é urgência ou se é clínica. Foi só uma pergunta mesmo para atiçar vocês e eu vi que o resultado foi bom. Mas o que a gente consegue enxergar? O que a gente pode afirmar nessa imagem? Que tem a presença de gás no trato gastrointestinal. Vocês concordam comigo? E a gente pode concordar também, deixa eu ver quem falou aqui. Era aí. Ah, meu Deus. Ah, a Gabi também falou que a região da bexiga está muito limpa. A gente pode concordar com ela também. Isso aí, é o Cícero complementando aqui. Só prepare exames eletivos. Muito bem. Show de bola. Deixa eu esperar o delay para vocês responderem para mim. Estamos com gás no trato gastrointestinal, gente? A gente pode afirmar isso com toda certeza do mundo? Ou a gente ainda tem dúvidas se tem gás ou não tem gás nessa imagem?
Começaram a chegar as respostas. Temos sim a presença aqui de gás no trato, né? Beleza, positivo. Pessoal, rapidinho aqui antes das nossas questões, só mais uma imagem, ó. O AP é a nossa incidência de rotina, né? As outras vão ser consideradas especiais. E a gente tem dentro dessas especiais a incidência PA. Aqui, ó, eu coloquei só a imagem sem textos, a radiografia vem também, mas o que a gente precisa saber? Ai, desculpa, gente. Tomei água sentado demais. São as mesmas orientações para fazer o AP. Mesmo chassi, mesma distância, mesmo local do raio central. Cícero, o nosso material, o nosso preparatório, ele é completo para abordar todos os editais. Se eu não me engano, a FunSaúde é uma que vai cobrar radiobiologia também, não é? Tem lá RDC 330, se eu não me engano, tem tudo. Nosso preparatório ele é completo, ele vai abordar todas as áreas. E aí você pode direcionar para o seu edital. Por exemplo, se o seu edital não cai odontológica, não cai mamografia, não cai contrastados, você não assiste essa parte no preparatório. Você vai pegar lá só os módulos condizentes com o edital que vai cair para você. Aqui, Gabi, normalmente a gente pode fazer spots, né, ali localizadas. Aqui a gente vai trabalhar mais com exceção. As indicações mesmo patológicas são aquelas mesmas que eu mostrei. Deixa eu voltar aqui se você quiser printar, ó. Pera aí. Só que a diferença que a gente tem aqui no PA é o seguinte, primeiro de tudo, se ali a indicação, se a vontade da pessoa, do médico, da médica, é visualização de rins, o PA não vai ser muito indicado. Porque os rins não são mais posteriores. O que acontece se você coloca o paciente em PA considerando que os rins são posteriores? Você vai ter uma ampliação ali da região dos rins, né? Então, não serve muito para quem está buscando ver os rins. Mas as indicações clínicas mesmo são as mesmas. A diferença é que pode ser usado para spot, né, para alguma localizada ali, e vai ter a magnificação dependendo da região. Deixa eu colocar aqui para vocês uma radiografia. Era que eu estendi demais o tempo, gente. Eu empolgo, às vezes começo a falar igual eu na chuva, né? Que eu ia falar pobre na chuva, mas já sou eu na chuva. Olha aí a radiografia em PA, a gente tem ela um pouquinho diferente, né? Beleza. Vamos para as questões agora, gente, para eu não atrasar muito o nosso tempo. Primeira questão de todas. Considerando a técnica para a realização de uma radiografia do abdômen na incidência AP, marque a alternativa errada. Vou deixar vocês lerem aí. Inclusive, Cícero, se você quiser, pode chamar aqui no direct, pode chamar a gente por mensagem que a gente pode conversar. Eu não estou lembrando agora exatamente tudo que tem nesse edital da FunSaúde, mas eu já fucei ele bastante. E é nesse esquema que eu estou falando com você. A imagem está angulada? Como assim, gente? Ah, tá na radiografia anterior. Tá, porque tem um delay aqui, eu até falei, mas tem imagem nessa não. Pode procurar lá que o nosso preparatório ele é completo, ele tem todos os tópicos que são cobrados dentro da radiologia em provas de concurso. Até mesmo aqueles que são pouco cobrados, mas que aparecem, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia até que é bem cobrada, né? Radiologia digital a gente tem também lá em forma de bônus, viu? Ó, a galera despencando aqui a resposta certa. Qual que é a alternativa errada, gente? Centro do chassi é o nível da sínfise púbica. Aqui não é o centro do chassi que fica no nível da sínfise púbica, é a base do chassi que vai ficar no nível da sínfise púbica. A letra B está dizendo o seguinte, decúbito dorsal, tá certo? A gente faz o AP de abdômen e decúbito dorsal. Distância foco-filme mínima de 102 centímetros. Deixa eu lembrar de onde que é essa questão, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho a cola dela. Essa questão é da Acaplan de Pernambuco. Ó, a galera de Pernambuco que também essa questão foi aplicada aí na região de vocês, foi pela banca Acaplan. E olha, quem não tinha noção da questão dos 102 centímetros foi na letra C com força, porque a pessoa pensou, lá no meu estágio ninguém trabalha com distância assim. Lá é 100, 150, 180, não tem nada de 152, 183, então essa aqui com certeza tá errada. E não é, né, gente? Foi uma prova baseada no Bontrage. Letra D, sem rotação da pelve ou dos ombros. Também está certo. Então a B, a C e a D estão corretas. A única alternativa aqui que está errada é a letra A. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Vocês já arrebentaram nessa. Essa aqui a gente comentou também, hein? Em uma radiografia de abdômen simples, além da visualização de estruturas como coluna lombar, ilíacos e contornos renais, são também visualizados os músculos retroabdominais, deltoides, glúteos ou psoas. E aí, gente, o que vocês acham?
Ó, essa é uma hora boa para compartilhar com aquela pessoa que às vezes você não sabe a resposta, a pessoa pode te indicar, ou compartilhar com aquela pessoa que você sabe que adora raio-x, que adora fazer exame. Isso aí, ó. Pessoas. Eu gosto de falar pessoas às vezes, porque só eu que preciso entender na minha cabeça, né, gente? Mas a gente tem que falar o certo, que é pessoas. Tem gente que às vezes acha que esse nome nem existe. Você chega na aula e fala, o músculo pessoas. O aluno fala, mas que músculo pessoas que é esse, pessoa? Eu nunca ouvi falar. Retroabdominais, a gente não vê, deltoides também não, né? Glúteos não estão na região, já pensou? Você faz um raio-x de abdômen e aparece o músculo do seu bumbum na radiografia. Qual que é o sentido disso? Nenhum, né, gente? Então, a letra D aqui é a nossa letra correta. A Edvânia falando pro Cícero... Peraí, é Cícero mesmo? Ai, meu Deus, é tanta letra que às vezes que eu me perco. Isso mesmo. Recomendo adquirir o curso, é muito bom, me ajudou bastante. Isso mesmo, Edvânia, show de bola. Muito obrigado pelo seu feedback. A gente fica muito feliz de saber isso, viu, gente? Porque não só o curso, as aulas, tudo é construído com muito carinho mesmo, pra gente poder sempre melhorar, elevar o nosso conhecimento. Porque a gente nunca vai saber tudo, né? Variação anatômica. Beleza. Vamos para mais uma questão então, gente? Ó, essa é aquela que eu falei com vocês que ia aparecer, hein? O professor Sheila tá aí até soprando a resposta para vocês. Na divisão topográfica do abdômen em 9 regiões, a sínfise púbica se localiza no plano medial inferior, na região epigástrio, na região mesogástrio ou na região hipogástrio. Tempo na tela. Tempo na tela. Ó, galera, e essa blusinha rosa que tá aí com o professor Sheila, que nossa página tá no clima do Outubro Rosa, pra gente poder entrar nessa época muito importante, né? Que é pra gente sempre conscientizar, principalmente a gente que é profissional da saúde. Eu acho que vale muito a pena a gente conscientizar quem tá próximo da gente, que é o mínimo que a gente pode fazer. Acreditem ou não, tem pessoas que têm medo de fazer mamografia, né? Acham que vai ter câncer, tem ali todo um receio, e uma simples conversa com alguém que essa pessoa tem confiança pode ajudar, pode aumentar ali a frequência das pessoas para realizarem os exames preventivos. Além da gente ter o nosso Outubro Rosa aí rolando, a gente também vai ter na semana que vem o lançamento de um curso de mamografia. Tá? Para lembrar vocês que semana que vem a gente tem essa novidade chegando, mamografia e exames contrastados, hein? Fiquem atentos que semana que vem a gente traz maiores informações. Ó, gente, o Guilherme tá falando aqui, estou pensando em pegar o curso. Quem puder mandar mensagem no privado falando sobre, eu ia agradecer bastante, galera. Deus abençoe. Ó, gente, como ele tá pedindo para vocês, eu vou transmitir o recado, viu? Quem aí for o nosso aluno, depois puder chamar ele no chat. De qualquer forma, Guilherme, estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, viu? Mas eu entendo que você quer conversar com um cliente mesmo para poder ver ali a visão da pessoa que adquiriu, né? Beleza? Ó, todo mundo indo bem, acertando, gente. Letra D, na região hipogástrio. Lembra que eu comentei com vocês na hora das regiões? Em cima, epigástrio. No meio, mesogástrio. Embaixo, hipogástrio. E aí você, na hora que viu sínfise púbica, já pensou, opa, a sínfise púbica tá lá embaixo, na divisão dos quadrantes, né? Na divisão das 9 regiões. Se ele tá lá embaixo, ele não pode ser epi nem meso, ele tem que ser hipogástrio. Show de bola, muito bem, gente. Ó, a gente tem, então, semana que vem, vamos fazer o lançamento desse curso de mamografia e exames contrastados. A gente vai trazer para vocês aí um valor super bacana. Vai ter emissão de certificado incluída também. Além disso, continua as inscrições abertas para o curso completo, viu, gente? Para o preparatório completo, para quem quer se preparar para todo e qualquer tipo de prova da radiologia. As inscrições estão abertas. Você ganha o livro como bônus, você ganha também módulos de RDC, radiologia digital, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiobiologia, além de tudo que a gente já tem na radiologia, né? Exames da cabeça aos pés, base física, revelação, processamento manual, processamento automático, radiologia odontológica, tudo, incluindo também mamografia e contrastados dentro do preparatório completo. Se você tiver interesse, o link está aqui na nossa bio, pode clicar lá. E qualquer dúvida, a gente pode chamar aqui no Instagram por mensagem, viu? Ô, Renata, que isso? Isso daí é coisa que a gente vai adquirindo todos os dias, vamos junto. Essa porcentagem ela vai sempre subindo. Você já tem, com certeza, para de graça. Oi, Guilherme, eu estou fazendo, tenho estudado matéria que nem vi no curso técnico. O curso é para fechar provas mesmo, vale a pena fazer, top demais. Gente, isso que a Edilane tá falando, eu concordo, não é porque eu trabalho eu faço parte do concurso de radiologia, não, viu? Mas é porque é verdade. Eu tenho 11 anos de radiologia, antes eu falava 10, doía um pouco, 11 tá doendo mais. Tenho 11 anos de radiologia, gente, e esse curso é tudo que eu sonhava quando eu estava entrando na área.
Tudo que eu precisava ali em 2009, 2010 para poder assim, garantir os melhores empregos de cara era esse curso. Hoje ele está aqui disposto para você, né? Então imagina como que é para você estudar sozinho, com livros, você tem que catar tudo ali. É muito mais complicado. É possível? É possível sim, gente. Lógico. Se você perguntar se é possível andar aqui até na China, é possível. Só que é, né? Da China não, né? Daqui até em Salvador, por exemplo, onde eu amo, é possível. Mas significa que eu vou dar conta totalmente de chegar lá andando? Não, vou ter muito mais estresse, muito mais gasto, vai ser muito mais difícil, né? O curso ele está aí justamente para poder simplificar, unificar e direcionar bem. Eu já estudei muito sozinho com livro, gente. Vocês aqui também, eu conheço gente que já estudou sozinho com livro, já pegou 3, 4 livros, aí faz resumo, faz anotação, faz marcação, e às vezes você não absorve o conteúdo do dia. O nosso preparatório não, ele já está ali bem direcionado, bem focadinho, com um tempo mais resumido, para você ir direto ao ponto e não ficar tendo esses problemas de ai meu Deus, estou muito cansado, estou estudando demais, não estou absorvendo nada. Ele já é mais concentrado para você absorver o máximo possível, para maximizar, né? Para otimizar os seus conhecimentos. Ô, Sara, eu que agradeço, gente. Boa noite, José. Olha, a Deisiele foi minha aluna lá no grau técnico. Eu adquiri o curso, amei, estou amando, o suporte é ótimo, já vai fazer 1 ano. Recomendo para quem quiser, sempre. Inclusive, teve bônus também, né, Deise? Eu também sou aluna, Guilherme, tem conteúdo que eu não vi no técnico, muito bom. Gente, a gente não fala isso de maneira nenhuma para desrespeitar as instituições, não, tá? É porque quando a gente está na escola, o tempo é diferente, o foco é diferente, ali tudo é diferente. Não dá pra gente abordar tudo que cai num concurso público dentro da sala de aula. Por isso que todo mundo, quando começa a fazer o preparatório, tem essa visão, fala, nossa, tem coisa aqui que eu não vi no meu curso técnico. Os seus professores, a sua escola foi ótima do mesmo jeito. Só que lá realmente a gente não consegue. Tem coisas que eu tentava levar, às vezes, para dentro de sala de aula, numa aula normal, e não dá tempo, gente. Por quê? Você chega em posicionamento radiográfico, por exemplo, o aluno ele quer aprender a posicionar, ele quer aprender a mexer no equipamento. Não adianta você ir falar de fórmula de KV com ele, de termos muito difíceis naquele momento, porque o aluno não vão ter cabeça para isso. Ele quer primeiro aprender a mexer. Depois é que a gente cria essa preocupação, né? Por isso que a gente vê mesmo que, de fato, você chega no preparatório, tem muita coisa que você não viu na sua escola. Ó, o Elias também é nosso aluno, falando que o curso é top. Preciso de 1 ano de estudo. No curso tem um direcionamento? Deixa eu ver. Josiane, como assim um direcionamento? Deixa eu te explicar rapidinho como é que funciona. O curso é como se fosse um Netflix, é o nosso Radioflix. Você entra lá, vai ter, por exemplo, vamos pensar em módulo de radiologia digital. Lá dentro do módulo de radiologia digital, você vai ver todos os tópicos abordados, vai ter toda a introdução, vai discorrer ali toda a matéria. Além disso, você tem os simulados e os estudos dirigidos. Você tem questões abertas e fechadas ali, amarradinhas com o curso, para te direcionar bem. Porque você acaba de fazer uma aula, você já vai lá para o exercício, porque você vai fixando, memorizando tudo, você já vai matando tudo ali na sua cabeça. Agora, se você está perguntando em relação ao direcionamento para a sua prova, você pode procurar a gente por mensagem no WhatsApp ou no privado. Ah, pessoal, eu vou fazer para o edital, por exemplo, da FunSaúde, que falaram agora, eu vou fazer para a FunSaúde. O que você me aconselha? O que mais que eu foco? Obrigado pela presença, Guilherme, principalmente pela participação, hein, gente? A Thalia é uma pessoa que eu conheço, gente, que eu sei que estuda com livro, porque eu já compartilhei PDF dos livros com ela. E eu sei que ela estuda com livro e ela sabe que é difícil. Porque livro, gente, não está resumido, né? É muita coisa ali estendida. E dali, 20% é o que de fato cai nas provas, 80% não cai. A Vera falando, esse curso realmente diminui seu tempo, é muito objetivo. Gente, eu tô pensando aqui no Guilherme de 10 anos atrás. Eu estudava aqui no Barreiro, em BH. Quem conhece sabe que, dependendo do trânsito, é longe. Não é muito longe não, mas dependendo do trânsito, você fica 1h30 no busão. Imagina se eu tivesse esse tempo, isso é 1h30, quer dizer, esse tempo não, o tempo eu tinha. Imagina se eu tivesse um celular para ver um curso, me preparar para concurso nessa 1h30 que eu ficava no busão. E lá no busão eu tentava estudar com livro, gente, com apostila, mas é difícil, o trem sacode, você vai tentar escrever, rabisca, rasga o papel. Imagina se esse Guilherme tivesse lá o celularzinho só para ver o vídeo e absorvendo o conteúdo todo. Olha que show de bola. Josiane, Peraí, eu acho que eu respondi sua pergunta ou não? É porque como tem um delay, vê se eu respondi no que eu falei, senão você pode perguntar. Pode falar que a gente continua discorrendo. Ó, a Grace também já foi minha aluna, eu também adquiri o curso, as aulas são bem explicativas, sem rodeios, vai direto ao ponto. Sim, gente, de fato, vai lá, papum, vai em cima do negócio. E todo mundo que termina, né, os alunos que
fazem inscrição no preparatório recebem o livro gratuitamente em casa. Assim que termina o módulo, vocês recebem a orientação nossa. Vá agora fazer o seu exercício, vai fazer seu simulado, seu estudo dirigido. Para quê? Aquele conteúdo resumido que está na sua cabeça ali fervilhando, agora você vai colocar em prática nas questões. Porque você está criando muito mais memorizações para você. Gente, eu não lembro agora quem comentou a questão de 10%. Conhecimento é tudo questão de prática. É igual uma escada. Vai pensando que você está subindo uma escada, é um degrau de cada dia. O que você não lembra hoje de conteúdo, amanhã você pode lembrar, desde que você estude. E desde que você estude bem, que você estude com qualidade. O que você não sabe hoje, se alguém te explicar direito, amanhã você vai saber. Depois de amanhã você vai saber mais, você vai memorizando. Quanto mais você for treinando e vendo aquilo, mais vai ficar na sua cabeça tranquilamente. Beleza? E a Edivânia está comentando aqui, gente, mais uma coisa antes da gente fechar. Além das aulas poderem ser baixadas, dá para assistir em qualquer lugar. É igual, de fato, o Netflix. Você precisa ali ter o aplicativo, é o Hotmart Sparkle, se eu não me engano. Nesse aplicativo, depois que você faz o login de aluno, você recebe ali a opção de fazer o download, porque aí você pode ver dentro do aplicativo mesmo sem internet. Que às vezes a gente sai de casa sem internet, né? Você pode ver ali no busão, no metrô, tranquilamente, desde que você faça o download no Wi-Fi antes. O grau que eu dei aula, Anne, foi o de Belo Horizonte, a unidade de Belo Horizonte Centro. Eu ainda pretendo morar em outros lugares do Brasil e eu não falo zoando não, viu, gente? E aí eu vou bater na porta dos graus para poder entregar currículo, viu? É bom que é tudo muito parecido, então assim, o espaço físico é tudo muito parecido, é mais tranquilo de adaptar, né? Por nada, José, nas ordens, e precisando, pode chamar aqui no direct, tá? Na mensagem do Instagram. Juliana, você pode clicar aqui no nosso link, no nosso perfil, abaixo da foto do professor Sheilo, tem um link lá que você vai direto para a página do curso. Se você não conseguir, pode chamar aqui no direct também, que eu te mando o link, tá? Nubia, estou estudando sozinha no momento, tá difícil demais, mas logo irei adquirir o preparatório se Deus quiser. Se Deus quiser, Nubia, e não desiste, continua. Não fica nesse desânimo não, gente, que às vezes quando a gente está estudando, principalmente estudando sozinho, porque eu já passei por isso, a gente às vezes entra num looping de desânimo. Você fica, ai meu Deus, eu não estou conseguindo absorver isso tudo. Não desanima, vai. Foco, força e fé. Parece brega, né? Mas foco, força e fé. Se você está estudando 5, 6 horas por dia e não está absorvendo muito, diminui um pouco a carga horária para você otimizar. Divide em 2 tempos no dia, às vezes. Foco. Continua insistindo que você vai conseguir chegar lá. É um processo que às vezes é demorado mesmo, principalmente quando a gente vai sozinho. Mas não é impossível, tá? E lógico, quando você adquirir o preparatório, você vai ver que é igual foguete. É um boost que você vai dar. Aquilo que você precisava, às vezes, de 15 dias para poder aprender ele no livro sozinha, 1, 2 dias com os vídeos você vai dar conta, tá? O Marcos Jesus falando que era um aluno do concorrente e garante o de vocês é muito superior. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Alex, principalmente pela participação, viu, gente? Ah, já foi o Ebert que me viu na prova que eu tava de... Eu cheguei de óculos escuros perto do você, Ebert, que eu tava meio de ressaca aquele dia. Que alguém comentou um dia se eu fiz, eu falei, eu fui... De vez em quando, gente, eu vou. Se eu tiver dinheiro para fazer inscrição, eu vou em qualquer prova. Prova e velório, eu tô junto. Ô, Tati, muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback, principalmente pela participação. Já pode clicar no link lá que você já vai ver direto. E qualquer dúvida pode chamar a gente aqui também. Pode chamar a gente aqui no Instagram que a gente responde. Olha que legal, a Anne tá lá no grau de Natal, bacana. Natal é uma cidade que eu mudaria tranquilamente, viu, gente? Só pelo Google, as fotos dos lugares aí, eu fico doidinho. Eu adoro jogar nome de cidade no Google pra fazer uma viagem virtual, né? Porque quando a gente não tem dinheiro pra viajar, a gente vai na virtual mesmo. A pandemia também não ajudou muito. Pessoal, quem tiver interesse, pode chamar aqui no direct, pode clicar no link também que tá logo abaixo da foto do professor Sheilo, pode chamar a gente no direct também, pode mandar um áudio, uma mensagem, qualquer dúvida. Se vocês às vezes quiserem conhecer algum aluno do preparatório, comenta nas nossas fotos, nas nossas questões, comenta lá a resposta, fala, opa, alguém aqui faz o preparatório, ou mesmo identifica a galera que está aqui comentando, depois pergunta, oi, licença, posso tirar uma dúvida com você? Tenho certeza que a galera não vai se incomodar de bater um papinho, trocar 2 palavrinhas com vocês. Gente, lembre-se sempre o seguinte, a gente não ganha nada prejudicando os outros, a gente ganha muito ajudando. Tudo que a gente puder fazer para ajudar, compartilhar informação, compartilhar um canal, compartilhar uma coisa que é bacana, a gente só tem a ganhar. O universo traz isso para você de volta. Você pode achar que é balela, mas o universo traz. Porque quando você faz algo para prejudicar alguém, você faz algo de fato para fazer mal, para causar dor em outra pessoa, isso também volta para você. Então a gente não ganha nada prejudicando e a gente ganha muito ajudando o próximo. E pensa, todo mundo que entra na radiologia às vezes passa um aperto,
passa uma dificuldade, entra desesperado, será que eu vou ter emprego, será que eu não vou ter? O melhor que a gente pode fazer, ó, é criar uma rede, todo mundo se juntar e se ajudar o máximo possível. Porque se a gente se separa, se a gente, ao invés de se ajudar, a gente se prejudica, a gente não está fortalecendo a nossa categoria, né? E se vocês pensam em categorias de médico, categoria de advogados, são categorias muito mais fortes e estabelecidas, porque eles têm uma união que vem desde o início da profissão. É uma união muito forte, uma valorização da profissão muito forte. E é isso que a gente tem que fazer sempre. A gente tem que valorizar e elevar não só a nossa área, a nossa profissão, mas sempre que possível os nossos colegas. Beleza? Muito boa semana para vocês, bom feriado amanhã, descansem bastante. Na quarta-feira a gente volta, a gente fala mais um pouquinho de abdômen. E qualquer dúvida, gente, sobre preparatório, pode procurar aqui a gente nas mensagens que a gente responde, viu? Forte abraço para vocês, muito obrigado pela presença e pelos comentários, obrigado mesmo, sensacional, show de bola. Eu vejo vocês na quarta-feira. Fiquem com Deus e até mais, gente!